E aí, Daniel, muito boa tarde a ti, boa tarde também para quem está nos acompanhando. E olha, vocês devem estar lembrados que há um tempinho atrás, aqui no NT Sul, nós abordamos sobre o Campo Futuro, que é um projeto, uma caravana da Farsul, na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, que rodou algumas regiões do estado para saber os anseios, as necessidades do agro e para elencar prioridades rurais. Pois muito bem, essa caravana já aconteceu e está conosco mais uma vez o Rui Silveira Neto, ele que é economista da Farsul e vai nos trazer esse balanço do que o Estado está mais necessitando nesse momento. Rui, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à TV Cachoeira. Boa tarde, tudo bem? Bom, queria saudar aí todo mundo que vai nos acompanhar aí no programa, nossos telespectadores. A gente fez um levantamento, né, de custo de produção para a gente entender como é que foi esse andamento da última safra, também qual foram os impactos da estiagem. Então, uma primeira conclusão é que os impactos financeiros dessa última estiagem da safra 2023 eles foram mais profundos, eles tiveram uma profundidade muito maior do que o da estiagem anterior. A gente viu resultados assim muito preocupantes, né, em termos de margens, né? A maioria dos produtores não conseguiu oferir lucros, tiveram grandes dificuldades para pagar o custo operacional, né, que são o custo sim, de insumos, de mão de obra, aqueles custos da operação mesmo, né? A gente viu um aumento de 30% nesses custos em média, e eles vieram muito concentrados em fertilizantes. Muita gente acabou comprando fertilizante muito caro depois que começou o conflito na Ucrânia, no primeiro trimestre do ano passado, então o pessoal teve de se preparar, comprou muito caro. E outro item muito importante, que a gente viu um crescimento, em alguns casos, absurdos, né? Foi no caso de herbicidas, que em algumas regiões, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a região de Carazinho, o custo aumentou em 146%. Em termos de produtividade, deixou muito a desejar, muito mesmo, e por conta disso a gente teve assim um resultado financeiro pior até mesmo que o da safra anterior. Pois é, Rui, eu lembro que quando nós fizemos a entrevista antecipando como é que seria o Campo Futuro, como é que seria o projeto, nós falamos justamente dessa regionalização que o projeto percorreu a caravana, de norte a sul do Sim, estado, começando lá por Carazinho, passando pela região central em Tupanciretã, até chegar a Bagé, Uruguaiana, enfim, regiões muito específicas. Eu queria pedir para tu elencares o que vocês perceberam em cada região específica de anseio do produtor. claro. Bom, o que a gente percebeu, por exemplo, nas regiões como Carazinho e Cruz Alta, né, veio bem nessa parte do custo. Foi também um período bem quente lá, muitos produtores falando, claro, da questão de seguros. Isso foi uma pauta que a gente viu mais ou menos em todos. Quanto a essas duas regiões, particularmente, enquanto a gente teve estiagem, a safra de inverno, eu vou dizer para ti, foi a melhor safra de inverno que eu acho que eles tiveram, pelo menos desde que a gente levanta o custo de produção no Campo Futuro. Isso deve fazer 15 anos, então essa foi a melhor safra de trigo da história. Ele pagou todo o custo e ainda sobrou margem. Entretanto, quando a gente vai a Tupanciretã, a situação foi pior, né, do que essas regiões. E nem mesmo a safra de trigo, mesmo com o inverno, com uma temperatura que contribuiu bastante, eles conseguiram ter uma safra boa, né? Teve bastante dificuldade, até mesmo a safra de inverno. Então, Tupaciretã tá bem difícil a situação por lá, foi bem difícil em ambos os anos, mas a região, acho que no geral, a que está mais preocupante. Depois, quando a gente vê regiões, né, daí eu vou pegar aqui regiões arrozeiras, né, que a gente viu tanto em Uruguaiana quanto lá em Camaquã, então em lugares, né, bem diferentes um do outro do estado, mas o arroz contribuiu, no caso de Camaquã, que tem soja, arroz contribuiu bastante para a soja.
porque os produtores comercializaram o arroz em um período muito interessante e o arroz conseguiu ajudar, né, a tu manter o fluxo de caixa da propriedade, né, e não precisar vender grande parte da soja quando o preço estava muito ruim. Uruguaiana, a gente viu que mesmo a lavoura sendo irrigada, né, tanto Uruguaiana quanto Camaquã, ainda assim choveu muito pouco, isso prejudicou muito a irrigação, as barragens muito baixas, né, o pessoal ainda está muito preocupado quanto se a chuva vai repor as barragens a tempo agora para a próxima, então, mas considerando que a gente vai ter aí um El Niño e ele está parecendo bem chuvoso, bem úmido, vamos, né, torcer para que as barragens elas voltem a ficar cheias, mas a gente quando viajou elas estavam ainda bem baixas. Quanto a Bagé, né, e lá a gente viu soja irrigado, a gente viu que mesmo com a irrigação ainda assim teve um déficit hídrico, foi difícil, foi muito quente, prejudicou, por mais que né, em média tu tem uma produtividade maior, mesmo assim ficou bem aquém do que os produtores esperavam, né, mesmo para o irrigado, e eles tiveram dificuldade de pagar lá o último nível do custo, que é o custo total, né, pagar ali o custo de oportunidade da terra, então foi bem complicado para eles. Então, para quem tem terras arrendadas, né, para quem produz principalmente terras arrendadas, a dificuldade vai ser tremenda, né, para a próxima safra. Provavelmente a gente acha que pode ter pessoas que vão ter que realmente abrir mão de alguns arrendamentos, porque vai ser muito complicado tu pagar eles, né, com esse nível de preços, né, principalmente, outra coisa que foi fato, né, o nível de preços, poucos produtores venderam antecipado, porque eles não sabiam se iam colher o suficiente para honrar esses contratos. Então, por fim, os preços, eles também pesaram muito, né, então, uma estiagem, custo elevado e preço em queda, então a gente está falando aí de 3 fatores que em conjunto tornaram essa estiagem, né, uma tragédia, no mínimo, para a gente assim, deixar bem claro o que aconteceu. Pois é, Rui, eu aproveito e te convido para a gente entrar nessa seara de assunto. Tu estavas falando sobre Tupanciretã, né, soja. Tupanciretã, maior lavoura de soja que nós temos no estado. E do outro lado do estado, Bagé, que é uma região da campanha, uma região tipicamente pecuarista e que de uns tempos para cá está, sim, se destacando também no ramo de soja, na agricultura. Tanto é que Bagé tem um evento específico sobre isso, que é o simpósio de soja que acontece anualmente. Fazendo um comparativo dessas duas regiões, como é que elas estão, tanto Tupã, né, que nós temos como a maior lavoura de soja do estado, e Bagé, lá na região da campanha, adentrando já e com muita força nessa área. O que tu vês aí do relato dos produtores? Bagé, a gente levanta irrigado lá, então ela tem uma diferença considerável em questão de Tupanciretã. A maioria dos produtores de Bagé, tem muitos produtores que vieram, né, de outras regiões, principalmente do Noroeste, para plantar em Bagé, mas a maioria dos produtores de Bagé, eles plantam em áreas irrigadas, né. Lá em Tupanciretã, infelizmente, a gente não viu isso, é preocupante, realmente, uma área considerável, né, maior plantado de soja do estado, e realmente as dificuldades lá na região, elas foram muito grandes. A gente está falando aí da menor produtividade de soja sequeiro que a gente auferiu ali na região. Até vou te dizer aqui exatamente qual foi a produtividade. A gente foi 22 sacos na safra 2023. E 2022 já tinham sido 13. Então, foi muito difícil. Pois é, nós falamos, né, de toda a caravana do Campo Futuro, começamos pelas regiões onde ela passou, Carazinho, Cruz Alta, Tupanciretã, falamos de Camaquã, falamos de Bagé também. E qual é a observação de vocês com os produtores da fronteira oeste? O que vocês observaram de relatos em Uruguaiana? Bom, a gente viu relatos, né, de bastante dificuldade, questão hídrica, né, barragens muito baixas, custo muito elevado do arroz, muito elevado mesmo. O arroz aí, a gente teve, no caso aqui, só para elucidar um pouco,
a gente teve aumento de, por exemplo, 54% de aumento nos herbicidas, né? Fertilizante foi um aumento de 109%, dobrou o custo de fertilizante. A lavoura de arroz, o seu custo operacional aumentou 40%, e aí veio um impacto, né, muito grande na produção. Ano passado, 2022, na estiagem, eles já tinham colhido 166 sacos, assim, na média. Dessa vez foi 160, então eles tiveram ainda uma redução maior de produtividade, ou seja, um pouco mais de dificuldade do que foi ano passado. Entretanto, o preço, ele ajudou um pouquinho mais esse ano, né? Eles tiveram uma melhora no preço. Claro que o preço é isso, essa é a única variável, né? Que eu não tenho como dar uma assim, como posso dizer assim, uma notícia boa, ou não posso dar uma tranquilidade ao produtor, porque eu não tenho bola de cristal, não sei como é que vai ser o preço para o ano que vem. Então, por isso que eu acho importante que eles olhem para os preços futuros, principalmente quando estiverem formando lavoura, e consigam travar seu custo de produção a preços interessantes que paguem o custo. E depois, né, a gente vê como é que vai se comportar o preço para o ano que vem. Mas, enquanto essa safra foi cara e com produtividade baixa por conta da estiagem, a próxima safra vai ser mais barata e graças a Deus a gente vai recuperar a produtividade porque a gente espera isso, né? Então, o único fator que resta saber é o preço, mas como eu disse, mais uma vez, importante é vocês se precaverem dele, principalmente olhando o custo e fazendo uma comercialização antecipada para travar esse custo e não se preocupar, pelo menos, com a parte operacional, né? Pois é, essas preocupações do produtor que acabam sendo inerentes, né, de toda a safra com relação a custo, pensar o preço futuro, mas embora, né, tenhamos esses dados não tão bons assim das rodadas do Campo Futuro que vocês observaram, sempre há esperança por parte do produtor, principalmente vindo de uma safra que não foi tão boa, sempre há esperança na próxima, né? Com certeza. Depois de duas, essa aí vai melhorar, o custo vai ser menor, né? E a gente vai ter aí uma perspectiva melhor. Basta o produtor realmente ultrapassar esse grande desafio que foi essas últimas duas safras, mas a competência, ela existe, a profissionalismo existe, e realmente foi uma safra muito ruim, foi, mas também eu tenho certeza que a gente vai conseguir virar a página disso. Tá certo. Muito obrigado, Rui, por nos atender e sucesso aí nos trabalhos da Farsul. Microfones sempre abertos. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade de vir aqui e falar sobre o Campo Futuro. Isso aí, Daniel. Nós conversamos com Rui Silveira Neto, que é economista da Farsul, explicando sobre as rodadas do Campo Futuro que foram realizadas em diversas regiões do Rio Grande do Sul. De momento era isso, voltamos contigo para o estúdio.